paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Nós estamos no propósito de expor o Evangelho, os relatos do Evangelho que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos. Nós temos aqui 4 relatos, 4 textos relatando os feitos de Jesus, quando aqui esteve, em carne, como homem na terra, como Salvador, aquele que era Deus, que estava com Deus, aquele que é Deus, que estava com Deus, e se fez carne e veio até nós. O seu nome é Jesus, e ele veio como Salvador do mundo, para pagar na cruz do Calvário os pecados daqueles que creem. Esse é o Evangelho. E nós estamos empenhados aqui, pela graça e misericórdia de Deus, em expor o Evangelho que escreveu Marcos. São 4 evangelistas que escreveram: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. Gravamos já 7 vídeos relacionados ao capítulo 1 e vamos agora entrar no capítulo 2. A preocupação aqui de gravar vídeos relativamente curtos, embora seja difícil, a gente falar de uma maneira muito resumida aquilo que o Senhor tem para falar nas Escrituras, mas a ideia é essa mesmo, vídeos mais curtos para você poder ter mais, poder ver, ouvir o Evangelho, porque nós sabemos que, e entendemos, que a fé vem a nós através da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra, o Evangelho, ele produz em nós a fé, e por meio da fé, nós recebemos a salvação de Deus. Logicamente que o Evangelho, o que é? O Evangelho é salvação, notícia, boa notícia de salvação para aquele que crê. Agora, como é que você vai crer se você não ouvir, não conhecer o Evangelho? Então nós estamos aqui nesse propósito, de expor o Evangelho, aquilo que está escrito, a palavra de Deus, na minha Bíblia, que está aqui comigo, e na sua Bíblia. Naturalmente, se você tiver uma aí, abra, confira, porque isso é importante. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão falando do Evangelho, falando de Jesus, muitas religiões, muitas igrejas, muitas entidades religiosas. A igreja só tem uma, a igreja verdadeira, aquela que Jesus veio fundar, só tem uma. Mas existem muitas entidades religiosas chamando para si, tomando para si esse título de Igreja de Cristo. Mas nós entendemos que a Igreja de Cristo é formada por pessoas que aceitam o Evangelho de Cristo. Aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo pregou, aquilo que Cristo e Deus revelaram aqui através da sua palavra. Então, se você ouvir falar de Jesus, de Deus, seja quem for, seja a pessoa que for, que você possa ter este cuidado, de abrir a sua Bíblia e conferir se aquilo que está sendo dito, está sendo falado, está de acordo com a palavra. Se não tiver, rejeita, porque é falso. Imagine se Deus vai deixar um Evangelho escrito, e depois vai mudar. Deus não muda, então aquilo que escreveu, ele é Deus, então ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito, que ele deixou escrito em sua palavra. Mas hoje em dia o que nós temos visto é as pessoas mudando a palavra de Deus, alterando, acrescentando coisas, retirando coisas do Evangelho, tudo em nome de Deus, tudo em nome de Jesus. Então é necessário para nós, quando ouvimos a palavra, ouvimos uma pregação, um estudo da palavra, conferirmos em nossa Bíblia para ver se aquilo que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Então, como eu disse, nós gravamos 7 vídeos no capítulo 1 do Evangelho que escreveu Marcos. Agora nós vamos para o capítulo 2. Eu vou ler o texto,
né, do verso 1 ao verso 12, que são os 12 primeiros versos aqui do capítulo 2 do Evangelho que escreveu Marcos. Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, verso 10, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o verso 12, o último verso, diz: E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aí está o texto da nossa reflexão de hoje, exposto, né, conforme está escrito na palavra de Deus. E agora nós vamos fazer algumas considerações. Vejamos. Jesus aqui, né, ele estava então andando, né, ele andava por toda aquela região da Galileia, Cafarnaum, né, ele nasceu, viveu ali, né, ele nasceu na cidade de Belém, né, nós sabemos que ele nasceu na cidade de Belém, mas Jesus, depois de uma certa idade, né, ele então sai, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Né? E depois de uma certa idade, quando chegou o tempo, né, determinado, ele começa a sair, se apresenta. Nós vimos no capítulo 1 o seu batismo, né, quando ele foi ter ali com João Batista, né, falando de João Batista, e ele começa então a ensinar, a pregar aquilo que ele veio fazer na terra, a respeito, né, pregar as escrituras que diziam a respeito dele mesmo, né, do Messias, do Cristo, do enviado, do libertador, né, que viria, prometido por Deus, por meio dos profetas, no Antigo Testamento, na chamada Antiga Aliança. Né? Deus anunciou a vinda do Messias desde os primeiros tempos. Né? Esse plano da salvação do homem já foi feito por Deus, e mesmo antes de Deus, a palavra diz que mesmo antes de existir todas as coisas, Deus já tinha esse plano de redenção do homem através do Messias, através de Cristo, Jesus. E então cumpre-se a palavra, e Jesus então começa a andar e ensinar e testemunhar, não é? Que ele era então o Messias, o Cristo, o prometido de Deus, o enviado. Né? A promessa de Deus então se cumpriu ali. Né? Tudo aquilo que Deus tinha falado através dos profetas, através das sagradas letras, estava ali na frente deles. Né? Estava se cumprindo em Cristo Jesus.
tudo que as Escrituras disseram a respeito do Messias, agora estava ali. E na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus então começa a ensinar, a mostrar, né, as pessoas, aquelas que criam, naturalmente, não é, eram então salvas, né, tinham seus pecados perdoados, e assim é até hoje. Jesus não está mais aqui, ele fez o que ele tinha que fazer, cumpriu as Escrituras, né, e ele morreu, né, nós sabemos, o Evangelho é isso, é morte de Cristo na cruz para a remissão dos pecados, para pagar os nossos pecados na cruz. Ele morreu injustamente, né, assumiu sobre si os pecados daqueles, de todos nós. Ele que não tinha pecado, assumiu os nossos pecados, por isso foi condenado, morreu na cruz. Não pelos pecados dele, mas pelo pecado de todo aquele que crê. Morreu, sofreu na cruz, e nós sabemos a história, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Ele deu provas da sua ressurreição durante alguns dias aqui, apareceu aos discípulos, aos apóstolos, e no tempo determinado por Deus ele volta ao Pai, né? Ressuscitou, voltou ao Pai e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo então é ele que ensina a gente, né? Ensina nós, e faz a gente entender e crer e praticar todos os ensinamentos que Jesus deixou aqui. Hoje é o Espírito Santo que habita naquele que crê em Jesus, naturalmente, né? Todo aquele que crê em Jesus, ele, né, põe sua fé em Jesus, em Deus, em Jesus, recebe o ajudador, o consolador, o Espírito Santo que vem, enviado de Deus, em nome de Jesus, para todo crente, né, todo aquele que crê. E ele é que convence, né, nós do pecado, da justiça, do juízo. Ele ensina, ele santifica a igreja, ele purifica a igreja, enfim, ele faz toda a obra enquanto Jesus não vem, né? Vai chegar um tempo, vai chegar um dia que Jesus virá buscar a sua esposa, a sua igreja, e aí o Espírito Santo, juntamente com a igreja, estaremos por toda a eternidade. Este é o Evangelho. E é o que falta acontecer, isso, né? O Jesus vir buscar a sua igreja. E enquanto isso não acontece, não é? O Espírito Santo vai trabalhando aqui em nós, fazendo nós entender um pouquinho das coisas de Deus, já que as profundidades são tremendas, né? As coisas de Deus são muito grandes para nós, a nossa mente é infinitamente pequena com relação às coisas de Deus, por isso que nós, para entender as coisas de Deus, precisamos ter o Espírito de Deus. O espírito do homem, o homem natural, jamais vai entender nem um pouquinho das coisas de Deus. Mas se o Espírito Santo trabalhar na minha vida, na sua vida, está ouvindo aí você vai entender as coisas de Deus. Mas voltando ao texto, né, o que nós temos aqui nesse texto? Né? Como disse Jesus ali ensinando, ele entrou numa casa. Aqui diz que estava em casa. Essa casa é em Cafarnaum. Né? Cafarnaum era uma cidade onde morava Pedro. Né? Pedro morava ali. Naturalmente Jesus, provavelmente Jesus estava na casa de Pedro, já que ele já tinha estado ali, né? Curou a sogra de Pedro, nós vimos isso no outro vídeo. Ele entrou na casa de Pedro e ali estava enferma a sogra de Pedro, e Jesus então vai e cura, né, a sogra de Pedro. Nós vimos isso em outro vídeo. E aqui diz que ele sai depois, ele curou um leproso, encontrou com um leproso, o leproso pediu a ele que ele o curasse, e Jesus prontamente o curou. E depois Jesus continuou, né, pregando o Evangelho, e os feitos de Jesus, as curas, os milagres que Jesus já andava fazendo, já entendamos que alguns milagres estão relatados aqui, mas Jesus fez muitos outros milagres além desses que aqui estão escritos. Então Jesus começou a curar várias pessoas, ensinar,
né? Enfim, fazer grandes coisas, e a sua fama começou a se espalhar por todo lugar. E vinham pessoas, né, de todos os lugares ter com Jesus. E aqui mostra para nós que ele estava ali e as pessoas souberam que ele estava ali. Né, e logo se ajuntaram, aí o verso 2, logo se ajuntaram tantos, né, em redor da casa, dentro da casa, na porta, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E anunciava-lhes a palavra. Jesus então estava anunciando a palavra. Que palavra? Tudo que estava dito por meio dos salmos, dos profetas, Moisés, que Deus usou esses homens para falar, né, da sua vinda, para falar da vinda do Messias, do Salvador que estava ali. Muito bem, anunciava, explicava, ensinava, né? Já que naquela época de Jesus, isso aqui que nós temos hoje, que são os evangelhos, as cartas, né, de Paulo, de Pedro, enfim, a explicação a respeito do evangelho, o livro de Atos, dos Apóstolos, ainda não estava naturalmente escrito. Hoje nós já temos essa parte, né, da palavra, porque, mas naquela época não. Naquela época o que se tinha eram as Sagradas Escrituras, que nós temos hoje aqui, chamado aqui de Antiga Aliança, Antigo Testamento. Muito bem, as pessoas estavam ali e Jesus estava anunciando, ensinando, naturalmente que também curava, né, as pessoas que estavam ali. Aí, o verso 3 diz: vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Ou seja, um paralítico, naturalmente, uma maca, um lençol, um cobertor, enfim, algum lugar assim, né? 4, cada um segurando uma ponta, trazendo aquele paralítico para ser curado ali. E diz o verso 4 que quando eles chegaram ali, aquela multidão que estava ali ao redor da casa, na porta, enfim, não tinha como eles chegar. Todo mundo que estava ali, né, concorrendo, querendo uma cura, querendo ouvir Jesus, querendo saber, alguns curiosos, queriam saber se Jesus realmente era o Messias ou não, quem era aquele homem, será que é ele, será que não é, será que é o Cristo? Então as pessoas corriam lá. E aí chegou ali, cadê? Como é que nós vamos chegar lá até Jesus? Não é? E aí resolveram subir ao telhado da casa, né? Aquelas casas antigamente não é o telhado igual temos hoje, né? É uma espécie de ali uma lajezinha, mas não conforme nós temos hoje, ali com galhos, ali naturalmente deve ser com galhos, né? Alguma coisa assim. Mas eles subiram ao telhado, diz aqui, fizeram um buraco ali e baixaram o leito com o paralítico aonde Jesus estava, né? Então olha o esforço, né? A fé, a demonstração de fé que tiveram esses homens. E os 4 amigos desse homem paralítico, né? Naturalmente que ele, por ser paralítico por si só, não tinha como chegar até Jesus. Mas aqueles 4 que estavam ali fizeram essa fé, tiveram esse esforço para poder levar aquela pessoa que estava necessitada, que estava precisando de algo da parte de Jesus. Então aqui já temos um grande ensino para nós, né? Todo esforço nosso que podemos, que temos condições de levar alguém a Jesus, é válido, né? Esses homens não mediram esforços, eles levaram ali aquele paralítico até Jesus, não é? Onde estava Jesus. Houve um esforço, naturalmente, de levar a pessoa ali, né? Naturalmente que as casas antigamente parece que tinham uma escada para poder subir lá, lá em cima de um telhado, uma espécie de um terraço, né, que tinha ali. E naturalmente, mas houve um esforço, né? Houve uma vontade, uma prontidão daqueles 4 de levar aquele paralítico até Jesus. E nós também, né, devemos ter essa disposição de levar as pessoas até Jesus. Muito bem, descobriram ali o telhado, fizeram um buraco, abaixaram o leito e quando Jesus, aqui o verso 5, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus
pecados. Ora, o que o paralítico queria, esperava de Jesus? Que ele fosse curado da sua paralisia. Mas Jesus diz a ele: filho, perdoados estão os teus pecados. E aqui nós temos também um outro ensino, né, que eu queria colocar. Muitas vezes estamos enfermos fisicamente, estamos com problemas financeiros, são problemas que nos afligem, não é? Mas o que nós mais precisamos da parte de Jesus é justamente o perdão de pecados. Isso ele nos concede de uma forma gratuita, veja que ninguém pediu. Esse paralítico não pediu a ele: me perdoa, Senhor, não. Ele não vê isso no texto. Simplesmente Jesus deu a ele o perdão, pela fé demonstrada, né, que ele teve ali, porque diz aqui, Jesus vendo a fé deles, dos 4 que levavam, e mais o paralítico, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então, aqui já mostra para nós como é que Deus perdoa-nos. É pela graça, né? É pela vontade de Deus, é pela vontade de Jesus, né? Por meio da fé. Quando nós cremos, ouvimos o Evangelho, cremos e vamos até Jesus pela fé, né? Ainda que não vejamos aqui, eles estavam vendo Jesus, mas nós, pela fé nos dada, né, pelo Espírito Santo que nos convence, nos ajuda, nós vamos até Jesus. E Jesus perdoa os nossos pecados, que é o que mais importa para nós. Depois nós vamos ver lá que ele vai curar o paralítico, mas a primeira coisa é o perdão de pecados, certo? Aí as pessoas que estavam lá, que eram entre eles, entre muitas pessoas que estavam lá, diz aqui que existiam ali assentados os escribas, né, alguns dos escribas. Escribas eram os que escreviam a lei, né, o Antigo Testamento, as Escrituras, né, os profetas, o Salmo, eles escreviam. E eram considerados doutores, mestres da lei e tal. E a palavra diz que eles começaram a razoar, a pensar dentro, eles não falavam, mas eles pensavam por dentro, né, os pensamentos do seu coração. Eles estavam ali dentro, razoando: peraí, né? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Eles eram escribas, eles escreviam a lei, e a lei dizia que só Deus pode perdoar pecados. Né? Agora, como é que esse aí, né, pode dizer isso? Né? Porque isso é blasfêmia. O que ele está falando é blasfêmia. Porque só Deus pode perdoar pecados. Ele não é Deus. Né? Pensavam assim. Né? Aí a palavra diz que Jesus, conhecendo, né, Jesus, né, Deus conhece, né, Deus olha para nós, ele vê o nosso coração, ele sabe o que nós temos no coração. Né? E a palavra vai dizer que Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que eles estavam ali questionando, razoando, falando ali internamente, né, ainda não de uma maneira externa, com a boca, mas estavam ali duvidando, pensando, razoando aquela situação. Aí Jesus fala para ele aqui: olha, por que vocês estão aí arrazoando em seus corações, né? Isso aqui que eu estou ensinando, isso que eu falei aqui, perdoados estão os seus pecados. E faz uma pergunta para eles, né? Vocês estão razoando aí em seus corações, perguntando aí, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Eu mandar esse paralítico levantar, ou dizer a ele que os pecados deles estão perdoados? Jesus fez essa pergunta a eles. Estavam ali razoando, né? Aí Jesus fala no verso 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o verso 12 diz que ele levantou na presença de todos, né? E tomou o seu leito e foi embora para a sua casa. E as pessoas que estavam ali viram aquele grande milagre acontecer, glorificaram a Deus, diz aqui, dizendo: nunca vimos tal, nunca tal vimos.
Nunca vimos alguém fazer isso. Maravilha, né, irmãos? Isso. Jesus ali, né, curou aquele paralítico. Mas por quê? Para que eles soubessem, para que eles entendessem que Jesus tem na terra poder para perdoar pecados. Naturalmente que aquele paralítico estava naquela situação e tinha pecados como todos nós somos pecadores, né? Independente da nossa situação. Né? Hoje em dia, muita gente pensa que as pessoas sofrem, passam situações difíceis porque estão em pecados, pagando algum pecado cometido. Não, todo mundo tem pecado, esteja doente ou não esteja doente, todos nós somos pecadores diante de Deus. Né? Nós não temos merecimento nenhum diante de Deus, a não ser nos prostrarmos diante de Deus, reconhecer a nossa situação e chegarmos até Deus por meio de Cristo Jesus, pela fé em Cristo, pedindo perdão, reconhecendo o nosso pecado, né? Como fez esse homem, né? Um esforço que ele fez para estar aos pés de Jesus, à frente de Jesus, né? E recebeu duas coisas maravilhosas aqui da parte de Jesus. Primeiro, o perdão de pecados, depois a cura da sua paralisia, né? Mas Jesus fez isso para que as pessoas soubessem que Ele tem poder na terra para perdoar pecado, que Ele é o Messias, o enviado da parte de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para a glória de Deus, porque observe que quando as pessoas viram aquele grande milagre, aquele paralítico que estava naquela situação terrível, levanta da maca onde estava, pega o leite e vai embora. E as pessoas que fizeram? Glorificaram a Deus. Né? Então tudo é para a glória de Deus. E Jesus, quando esteve aqui, ele sabia muito bem disso. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. E tudo que nós devemos fazer é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, mais esse texto exposto, mostrando para nós, né, que Jesus é o Messias, né, Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Né? Ele tem poder na terra para perdoar pecados, né? Só Ele, não adianta, eu não tenho, a igreja não tem, o sacerdote humano criado aqui por homem não tem. O único que perdoa pecado é Deus, e Ele faz isso por meio da fé em Cristo, porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz. Né? Então, quando nós colocamos a nossa fé no Salvador, a nossa fé em Cristo, Deus nos perdoa, porque Jesus era homem, mas Ele era Deus. Né? Quando aqui esteve em um homem, como homem, Ele se fez homem, mas Ele era Deus. Né, também. 100% homem, 100% Deus. E isso Ele mostrou perdoando aqueles pecados e fazendo esse grande milagre, fazendo aquele paralítico andar. Quem é que pode fazer? Um paralítico, né, andar. Apesar da medicina, apesar do avanço da medicina hoje, quem é que pode, né, fazer esse grande milagre? Jesus pode. Mas isso não é o principal. O melhor de tudo isso aqui é que aquele homem foi perdoado, estão os teus pecados. Jesus perdoou todos os pecados daquele homem. Sarou a sua enfermidade e todos glorificaram a Deus. Eu não sei para quem que eu estou falando aí. Eu gravo esse vídeo, oro a Deus, sou fiel ao texto, né? E a minha intenção aqui é somente esta: expor o Evangelho, as palavras de Jesus, mostrar o poder de Jesus na terra de perdoar os pecados, mostrar para você que não conhece, talvez, né, nunca tenha ouvido. Se você já conhece, amém, irmão, dá glória a Deus aí, porque, né, não é todos que conhecem. Mas se você não conhece, se esse vídeo chegou até você, e se você crê, né, nesse Jesus que perdoa pecados, né, que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Libertador, e se você se prostrar diante dele, né,
Não sei se tem alguém aí com enfermidade, situação difícil. Eu não vou aqui querer dar uma de dizer que Jesus vai resolver todos, né, os seus pecados, né, todos os seus problemas de saúde, de financeiro. Ele tem até esse poder para fazer. Mas os pecados eu garanto para você. Isso eu garanto, porque a palavra de Deus me garante. Perdoados estão os teus pecados, porque você creu em Deus, creu em Jesus, creu no Messias, que é aquele que salva o homem de seus pecados. Tá certo? E se assim aprover a Deus, e eu peço a Ele que assim o faça, né, que Ele possa curar, né, a sua enfermidade física, prover na sua casa, na sua família, pessoas que estão desempregadas, né, de repente precisando de algo, de algum milagre, uma porta aberta, enfim. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Mas se você crê hoje, agora, nessa palavra, nesse poder de Deus de perdoar pecados, você já vai ter alegria, né? É uma grande alegria quando nós temos a nossa culpa dos nossos pecados perdoados por Cristo Jesus. O homem muitas vezes desesperadamente ele busca, né, algo em Deus para poder perdoar algum pecado, alguma coisa errada que ele fez. Nós fazemos coisas erradas todos os dias, mas se nós estivermos em Jesus, né, nós temos a garantia que nossos erros, nossos pecados estão sobre Ele. Ele assumiu a nossa culpa. Não queremos pecar, não é mais para pecar, porque eu já fui comprado com o sangue de Jesus, que está sobre a minha vida. Mas ainda temos essa natureza, ainda vivemos no mundo de pecado, né? Ainda não fomos para a glória. Enquanto estamos aqui, erramos, tropeçamos, mas o Senhor, Jesus, né, é aquele que perdoa os pecados, nossos pecados na terra. Amém? Que você, a minha oração é essa, que você possa ouvir esse vídeo, crer no Senhor Jesus, receber Ele, né, reconhecer que é pecador, se arrepender de seus pecados, receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aí passar a segui-lo através dos seus ensinamentos, né, a palavra que ele ensina. E aguarda aí, como eu estou aguardando a volta do Redentor de vir buscar nós, né, a essa parte aí da Igreja de Cristo, né, que não é placa, não é, alguma coisa criada por humanos, mas é a igreja que Cristo fundou, que está sobre ele, né? Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Que você possa receber e ser abençoado no nome santo de Jesus.